Senhor presidente Flávio Cassina, todos que nos assistem através do canal 16 e também através das redes sociais. Primeiro, agradecer ao vereador Ed Eloy Frisso pela cedência do espaço. Agradecer novamente, vereador Frisso, a sua comissão, que o senhor preside, por ter organizado uma reunião pública aqui referente à RGE. Uma reunião muito importante, embora nós tenhamos até tido pouco tempo para divulgá-la, mas foi uma reunião importante, onde os representantes da RGE aqui vieram, eram técnicos da RGE, né, porque a gente não sabe quem é que manda na RGE hoje, são os chineses, quem é que manda, como é que a gente chega nesses chineses, né? Enfim, passaram toda parte da estrutura da RGE foi para São Leopoldo, nós perdemos com o ICMS, embora a RGE não fale sobre isso, nós perdemos com a qualidade dos serviços, e nessa reunião pública que a SEDUT organizou, ficou bem claro isso com a presença aqui de produtores rurais. Né, problema em Santa Justina, em Caravaggio da Sexta Légua, em Galópolis, São Valentim da Segunda Légua, enfim, em vários locais foram trazidos aqui depoimentos de que realmente a RGE não é esse mar de rosas, essa pérola de atendimento à população, como dizem alguns. E tem vários problemas, os agricultores, os produtores não conseguem acessar nem o telefone 0800, não tem telefonia do interior, não tem acesso à telefonia fixa, tem problemas com a internet e quando conseguem acessar, fazer algum tipo de reclamação RGE, não conseguem o atendimento através do 0800, através do call center, que é tão propagado aqui como algo eficiente por parte da RGE. Temos problemas sim, a RGE está deixando de atender a população de Caxias do Sul de uma forma qualificada. E agora, com a transferência para São Leopoldo, piorou essa situação. Então, não vamos cair nessa história de que está tudo às mil maravilhas. Nossos produtores têm sofrido com isso, tem sofrido muito com o problema de atendimento, com o desabastecimento de energia, e isso ficou muito evidente na reunião pública promovida pela SEDUT. Então, quero agradecer mais uma vez, vereador Frisso, por ter sido sensível a organizar essa reunião, e agora esperamos que a RGE tome as suas providências e que o PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor aqui de Caxias do Sul, fique atento também a todas as reclamações que foram feitas aqui. Seu parte, vereador, também de imediato. A gente sabe que a nossa região aqui, ela é de frutas, né, e muitas câmaras frias, né, na região aqui, né. Então, a preocupação, né, de qualquer ventinho que der aí, pela falta de energia, onde que pode estragar toda a sua produção do trabalho de um ano, né. Então, às vezes, nem dorme quando dá um vento aí, né, e as pessoas ficam muito preocupadas, e a RGE tem feito essas roçadas aí, mas não muito a contento, né? Então, a gente tem já sugerido outras oportunidades locais, né? Mas sabemos da importância de que se manter, pelo menos, a parte das roçadas, né, no nosso interior aí. Muito obrigado, vereador. Importante, esse assunto, vereador, também foi trazido aqui nessa reunião pública. Então, as comunidades, os nossos agricultores, nossos produtores rurais, as nossas comunidades do interior, elas não podem mais ficar pagando essa conta pela ineficiência dos serviços prestados pelo Estado. Então, é uma concessão, é preciso que a RGE responda a essa concessão, que a RGE preste um serviço decente à população. E cabe a nós fiscalizar, denunciar, organizar, levar para os órgãos competentes. Quero fazer um outro destaque aqui, a minha fala vai ser um pouco parcelado em vários assuntos aqui, nós estamos vivendo um período de julgamentos importantes aqui. Ontem aconteceu um julgamento de PMs que mataram um jovem em 2016, 3 PMs. Inclusive, no julgamento de ontem, esses PMs estavam de farda da Brigada Militar no julgamento. Um levou 11 anos de cadeia, outros 2 foram umas penas mais brandas, mas olha só, eu fico pensando naqueles defensores, sempre de uma ação enérgica, de uma ação que atirem, matem, que às vezes ressoa nas redes sociais e também nos nossos discursos. Nesse caso aqui, mataram um inocente, não só mataram um inocente, um jovem inocente, como forjaram um crime, quer dizer, trocaram armas, atiraram contra eles mesmos, policiais, atiraram contra o carro da Brigada Militar para forjar uma situação. Então é pouca essa pena aqui para esses brigadianos que envergonham a corporação, uma corporação importante que presta um serviço relevante e tem que expulsar, o Conselho da Brigada Militar tem que expulsar esses PMs da corporação. Não basta apenas essa pena da justiça, tem que expulsar, porque esse tipo de policial envergonha uma corporação centenária como a Brigada Militar. Mataram um inocente, ontem no julgamento estavam lá os pais desse menino,
né, jovens que furaram um bloqueio, que furaram uma blitz da Brigada Militar e depois foram atacados com tiros. Não responderam aos tiros da Brigada Militar em nenhum momento. O erro deles foi ter passado por uma blitz. E depois esses policiais forjaram um crime, forjaram armas, forjaram tiros contra o próprio carro da Brigada. Então, esses policiais que envergonham têm que ser expulsos da corporação, porque esse tipo de situação não pode mais acontecer. Nós temos uma corporação centenária que faz um trabalho decente daquilo que pode fazer com as condições que tem, mas esse tipo de policial tem que ser expulso da corporação. As pessoas que estão assistindo a gente pelo canal 16 ou pelas redes sociais, eu pergunto, aquele que precisa realmente abastecer o seu carro, quanto é que está pagando de combustível? Eu tenho passado por postos de combustíveis, o preço do combustível é R$ 4,65, R$ 4,70, e ainda os postos colocam na frente placas de promoção. Promoção a R$ 4,65 o preço do combustível? Promoção a R$ 4,70 o preço do combustível? Promoção. Olha, nós temos visto essa política nefasta de preços da Petrobras já há algum tempo. É uma política nefasta. Só que acontece o seguinte, parece que é chover no molhado falar sobre isso. Em Farroupilha, o preço do combustível está muito mais acessível do que Caxias do Sul. Em Bento, o preço do combustível está muito mais acessível do que Caxias do Sul. E nós temos aqui uma política de preços nacional. Bom, são as distribuidoras, não são os postos. Os donos de postos, eles vão dizer isso. Não somos nós, são as distribuidoras. A política atinge as distribuidoras é que aumentam e nós pagamos esse preço. Mas que coincidência é essa que os postos de Caxias do Sul têm preços quase todos iguais? R$ 4,65, R$ 4,63, R$ 4,60. Fica uma diferença muito pequena de preços, a margem é muito pequena em todos os postos, então não temos alternativa, ou a gente paga 4,65, ou paga 4,63, ou paga 4,67, fica por aí. E isso é assunto antigo. Os pequenos postos, os pequenos empreendedores, os pequenos empresários, eles têm que comer na mão dos grandes proprietários de postos aqui de Caxias do Sul, porque eles não têm outra alternativa a não ser colocar o preço para cima. E engraçado é que a política de preços da Petrobras, quando anuncia a diminuição de preços, os postos de Caxias do Sul demoram um tempão para diminuir o preço. Demora um tempão, nem que seja 2 centavos, 1 centavo, sei lá, é um tempão que demora. Mas quando se anuncia um aumento de preço, imediatamente as bombas estão reajustadas. Então, o PROCON aqui de Caxias do Sul já me disse, o diretor do PROCON, de que o PROCON não tem nada que ele possa fazer. Então, as ações do PROCON de Caxias do Sul foram no sentido de coibir lojas de conveniência. Então, a gente reclama para quem? Para quem que a gente reclama a respeito do preço dos combustíveis, se a gente reclama para o PROCON, e o PROCON vai numa loja de conveniência e vê que tem produtos vencidos sendo vendidos na loja de conveniência. Nós temos que atingir, de alguma forma, atingir no bom sentido, fiscalizar os postos de combustíveis. Então, o PROCON fica de mãos amarradas, não tem como fazer essa fiscalização, a não ser que alguém mude essa lei de Brasília, porque aqui realmente há, estranhamente, um preço igual em todos os postos de combustíveis de Caxias do Sul. E quando diminui, nas distribuidoras, demora para diminuir na bomba. Quando aumenta, aumenta imediatamente. Então, eu fico muito tranquilo de falar sobre isso, porque não como na mão de dono de posto de gasolina, nunca pedi dinheiro, nunca pedi favor para proprietário de postos, e fico muito tranquilo de poder fazer essa fala no sentido de PROCON continuar tentando tomar providências. O meu gabinete estava fazendo uma pesquisa de preços semanalmente. Começou com 30 postos. Na segunda semana, terceira semana, já estava com 20 postos, porque 10 já não queriam mais dar os preços. E nós quase que tivemos que acabar essa pesquisa de preços, porque os donos, os proprietários de postos, impediram os seus funcionários de passar os preços. Então, a gente está pedindo que o PROCON, pelo menos, faça essa pesquisa de preços semanalmente e que a gente possa divulgar, e eu me comprometo nas minhas redes sociais a fazer essa divulgação para que a população possa ter um acompanhamento do melhor preço, o preço mais acessível. Afinal de contas, nós somos consumidores e está havendo um abuso. Fora a questão do marketing feito para enganar cliente, né? Porque a gente passa na BR-116, em algumas rodovias tem uma placa enorme lá, promoção, 3,30. O cara vê aquela placa, está passando pela BR, vai lá, a promoção é do lanche, não é do combustível. Então é propaganda enganosa, que precisa ser atacada. O PROCON precisa realmente fazer essa ação e nós precisamos denunciar esses maus empreendedores, esses postos que estão colocando preços nivelados em todos os postos de Caxias do Sul, num flagrante absurdo.
E isso já vem sendo denunciado há muito tempo aqui pela Câmara de Vereadores, até em outras legislaturas, de que realmente há suspeita, inclusive, de cartel dos postos aqui em Caxias do Sul. Então, fiscalizemos, o PROCON pode fazer, se não pode, pelo menos ser mais duro na questão dos preços, porque tem limitações legais, pode fazer essa pesquisa semanal e nós podemos colaborar de alguma forma, compartilhando esses preços para que o consumidor possa, se puder, né, porque os preços estão tão iguais, achar um posto com preço mais acessível. Presidente, era isso. Obrigado pela tolerância.